Um bom dia a todos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor e que Ele nos abençoe ricamente nesta manhã. Nós vamos fazer leitura na carta aos Colossenses, no capítulo 2, repetindo a leitura que nós fizemos no domingo passado, do versículo 8 ao versículo 23. Colossenses 2, de 8 a 23. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não têm valor algum contra a sensualidade. Amém. Vamos orar. Altíssimo Deus, eterno Pai, graças te rendemos pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, pelos quais estamos reunidos aqui nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, pelo bem-estar desta hora, pelas bênçãos que nos sustentaram na semana que passou e que nos sustenta agora para prestarmos a Ti este culto.
Perdoa, Pai, os nossos pecados e concede que a nossa adoração seja perfeita, segundo a intercessão, segundo o sustento do Teu Espírito Santo. Dá-nos, Pai, o conhecimento do Teu nome, o entendimento e a compreensão da Tua palavra. Rogamos-te em favor de todo o Teu povo, em toda a terra nesta hora. Te suplicamos, Senhor, que Tu derrames copiosas bênçãos sobre toda a Tua igreja até aos confins do mundo. E concede aos Teus filhos e às Tuas filhas as bênçãos de que têm necessidade. Te apresentamos aqui, Senhor, as nossas necessidades, nós que estamos reunidos neste lugar que Tu fizeste. Te rogamos em favor daqueles que estão se recuperando de enfermidades, de intervenções cirúrgicas, como a Regiane, como o Igor Alex. Te suplicamos, Pai, que Tu socorras a todos quantos estão impedidos nesta hora de estarem presentes aqui. Te rogamos em favor, Senhor, deste país, desta nação e do seu povo, e te suplicamos que Tu afastes de nós e reprimas, Senhor, esse novo avanço de pandemia que afeta não apenas nós neste país, mas vários países do mundo. Dá-nos, Pai, as Tuas consolações, fortalece a nossa fé, faze-nos permanecer diligentes na Tua obra e perseverantes na fé em Ti. Te agradecemos, ó Senhor, pelas bênçãos que Tu tens derramado sobre todos nós, particularmente sobre aqueles que nestes dias Tu concedes completarem mais um ano na sua existência, como a Estefânia, sobre quem Te suplicamos a multiplicação das Tuas bênçãos e muitos anos no seu viver diante de Ti. Te agradecemos também pela união do Kleber e da Marilda, que completam mais um ano de vida conjugal. Bênçãos incontáveis Tu tens derramado sobre eles, deste-lhes filhos que crescem com saúde, com inteligência. E, Senhor, nós Te rogamos que Tu conserves as Tuas bênçãos sobre eles e as multiplique em todos os seus dias. Te suplicamos, Pai, em favor daqueles que estão passando por opressões na sua vida espiritual, que estão passando por problemas na sua vida conjugal. Pai, dá-lhes o Teu socorro, o Teu livramento, a Tua libertação e derrama as Tuas consolações, o Teu perdão, a Tua reconciliação, a Tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós começamos a expor no domingo passado a preocupação do apóstolo Paulo com relação à situação da igreja de Colossos, onde os inimigos do evangelho estavam apresentando um falso evangelho muito atraente, muito sedutor, e que estava corrompendo a vida daqueles irmãos. Uma parte da igreja já estava escravizada a essa heresia, a esse erro, tanto que Paulo, ele se admira aqui de que
eles estivessem abandonando a verdade do Evangelho de Cristo para abraçar esse novo ensino. A heresia, ela é perigosa porque Satanás, ele a reveste de uma verdade que é falsa. A Bíblia diz que Satanás, ele tem a capacidade de se transformar em anjo de luz. E os seus mensageiros também se transformam em verdadeiros mestres, se transformam em falsos mestres, em falsos apóstolos, como se fossem verdadeiros. Eles têm argumentos lógicos, eles têm poder de persuasão, eles têm palavras sedutoras, eles têm carisma, eles têm ascendência sobre a maioria das pessoas de uma comunidade. E eles transmitem o erro de maneira sutil, dissimulada, como se fosse verdade. Então Paulo, na sua preocupação, ele começa a parte prática, a parte doutrinária, prática, do viver do dia a dia, com um alerta. É como se ele colocasse diante de nós uma placa, escrita cuidado, escrita atenção. Nós estamos cuidado a ver esse tipo de placa por aí, à margem das estradas e junto àqueles lugares que oferecem risco. Nós vemos chamadas de atenção em caixas de remédios, em rótulos de conteúdos perigosos. Quem é que nunca viu aquela caveirinha desenhada em determinados rótulos, em determinados lugares, mostrando que há perigo de morte às vezes? Essa palavra cuidado aqui que Paulo usa no grego, ela tem o mesmo sentido dessas placas que nós estamos acostumados a ver. Paulo está dizendo para a igreja de Colossos e para nós que a heresia é um perigo real. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos estar atentos. Às vezes, nós vivemos na nossa comunidade a vida cristã e não tomamos conhecimento do perigo que nos ronda, porque às vezes, graças a Deus, aqui entre nós não temos experimentado esse perigo de forma tão próxima. Mas muitas igrejas, dentro da nossa denominação presbiteriana, por esse Brasil afora e pelo mundo, estão contaminadas. Algumas já estão completamente dominadas pelo erro, pela heresia, já se afastaram de Cristo, do verdadeiro Evangelho, já não creem mais nas coisas sobrenaturais, no poder de Deus, na soberania de Cristo. Algumas igrejas já sofreram divisões por causa do erro.
E nós precisamos receber toda a instrução e estarmos vigilantes, porque mais dia, menos dia, podemos ser confrontados com o erro, com a heresia, com os espíritos demoníacos, através de pessoas que nos trazem um falso evangelho. Precisamos saber responder, precisamos saber resistir, porque a Bíblia diz que o diabo é nosso adversário e ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Tendo dito isto, e também diante do que nós já falamos no domingo passado, o apóstolo Paulo, ele começa a sua mensagem de alerta, de cuidado, dizendo que nós não podemos nos deixar enganar. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia. Enredar é prender na rede. O inimigo, ele lança a sua rede, ou seja, a sua palavra de sedução, o seu ensino, a sua mensagem, a sua filosofia, para nos prender, para nos envolver, para nos enredar. E quando o pescador lança a sua rede, o objetivo dele é puxar essa rede, trazendo os peixes que ela prendeu. Então a palavra enredar aqui significa prender numa rede e puxar para fora do lugar onde a pessoa estava. Ou seja, o objetivo de Satanás é atrair e seduzir os verdadeiros crentes, puxando-os da sua comunhão com Cristo, levando-os para longe de Cristo, tirando-os da presença de Cristo, onde eles estão seguros. É uma pescaria mesmo. É por isso que Paulo usa a palavra enredar. E ele começa dizendo que essa pescaria, ela começa com um tipo de filosofia. A primeira palavra que ele usa com relação à estrutura do inimigo é filosofia. Depois ele usa a expressão vãs sutilezas. As duas coisas estão ligadas. Mas eu quero fazer aqui um destaque com relação à palavra filosofia, porque senão nós vamos pensar que toda filosofia é ruim. E não é assim. Preste atenção que Paulo está dizendo aqui com sua filosofia. Aqueles que estão procurando enganar os crentes, eles têm uma filosofia particular para isso. Não é a filosofia no seu aspecto clássico, no seu aspecto geral. Existe uma filosofia que é legítima, que é genuína. É aquela em que as pessoas estão procurando conhecer a verdade, a verdadeira realidade das coisas. Com a queda no pecado, o ser humano ficou todo desorientado, todo perdido. Ele passou a não conhecer mais a Deus, nem a si mesmo. Desde a queda que o ser humano tem buscado respostas
para as suas questões existenciais e para muitas outras coisas cujo conhecimento ele perdeu quando se separou de Deus. Então, o que a filosofia tem discutido, tem procurado conhecer? Quem é Deus? Se Deus existe? Quem sou eu? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? O que é a alma? O que é o amor? O que é a verdade? O que é a justiça? O que é espaço? O que é tempo? O que é matéria? Todas essas coisas são especulações da filosofia e muitos, procurando saber a respeito dessas coisas, se encontraram com Deus. Mas o problema da filosofia é que Satanás pega a filosofia, que é boa, e a distorce, e a perverte. E oferece ao homem uma mentira. Como, por exemplo, com relação a muitos filósofos que pesquisaram e que estudaram e meditaram a respeito de Deus, eles chegaram à conclusão de que Deus não existe. E a Bíblia condena essa filosofia no livro dos Salmos. A Bíblia condena o ateísmo. E o ateísmo é resultado de uma especulação filosófica. Então essa filosofia é falsa. Mas também é falsa aquela filosofia que diz que Deus existe, mas ele é um ser impessoal, unicamente transcendental, isto é, ele não se importa, ele não se envolve com as coisas dos homens, ele não liga para a sua criação. E é exatamente essa filosofia mística, transcendental, que estava sendo ensinada na igreja de Colossos. Estava sendo ensinada por pastores, por mestres, por apóstolos que eram falsos. E isso já estava dominando a igreja. Paulo está preso em Roma, está sabendo dessas coisas e ele está agoniado. Ele usa essa palavra agonizante nessa carta. Nós já falamos sobre isso. Ele está sofrendo verdadeira agonia, pensando nos crentes que estão sendo enganados. E ele está lá preso. E ele tem que depender de mensageiros, de cartas. Então ele está orando ardentemente por essa igreja. Nós já vimos isso no capítulo 1. O ensino que estava sendo apresentado à igreja através dessa filosofia era uma mistura, era um sincretismo de gnosticismo, judaísmo e ensinos de religiões orientais. Essa mistura, ela procurava imitar o Evangelho. Ela dizia, por exemplo, que Jesus Cristo era um ser superior, mas não era Deus. É como o ensino, por exemplo, hoje, dos testemunhas de Jeová. Eles ensinam que Jesus Cristo é um anjo superior, mas não é Deus e nem filho de Deus.
Mas nós sabemos que os testemunhos de Jeová são uma seita, uma heresia. Mas o problema é que, através de vãs sutilezas, dissimuladamente, esse ensino está percorrendo as igrejas evangélicas históricas no mundo hoje. Esse ensino elimina a soberania de Cristo, elimina a preeminência de Cristo, elimina o poder de Cristo e mina a fé em Cristo. Para essa filosofia religiosa, Jesus Cristo é uma emanação de Deus, assim como os outros anjos. E como emanação de Deus, ele não tem o poder de Deus, mas ele pode interceder diante de Deus, assim como os outros anjos. E por isso, Jesus Cristo, ele não tem o poder e a soberania de nos salvar. É preciso que a obra de Cristo seja complementada e suplementada por coisas que nós podemos fazer. Era isso que eles estavam ensinando. E é para isso que serve o culto aos anjos, que eles estavam ensinando e que a igreja estava praticando. E é para isso que as pessoas não podiam comer determinadas coisas, não podiam tocar em determinadas coisas, não podiam provar determinadas coisas. E as pessoas tinham que guardar determinados dias, determinadas festas. Era todo um conjunto de atividades e práticas e cerimônias que as pessoas tinham que obedecer para complementar e suplementar a obra de Cristo para que pudesse ser salvo. E para provar que eles estavam certos, esses falsos mestres, eles apresentavam isso como recebido de Deus através de visões. Paulo fala isso aqui. Eram pessoas enfatuadas, pessoas cheias de si, que se diziam mestres, apóstolos, chamados por Deus para revelar esse novo ensino, essa nova filosofia, esse novo evangelho. Irmãos, isso está percorrendo as nossas igrejas há muito tempo. Eu me lembro de ter participado de um culto em 1993, no início de 1993, numa igreja presbiteriana, em que um conferencista, pastor presbiteriano, convidado pelo pastor da igreja, estava apresentando um estudo bíblico a respeito de anjos e de demônios. E ele estava falando tanta barbaridade, tanto erro, que um dos presbíteros o questionou a respeito daquelas coisas, e ele simplesmente, cheio de empáfia, com toda a altivez e prepotência, com desprezo, ele olhou de lado para o presbítero e disse para ele assim: um dia você vai chegar aonde eu cheguei. Simplesmente assim, foi a resposta dele.
Mas só para citar um exemplo desse ensino, ele apresentou uma hierarquia angélica, dizendo que essa hierarquia foi revelada por Deus ao Pai dele através de uma visão. E ele colocou essa hierarquia lá no quadro, 7 categorias de anjos, inclusive os nomes de alguns desses anjos, dizendo que foi revelada por Deus através de uma visão ao Pai dele. Então, era uma possessão deles, do Pai e dele. Só ele sabia. Só que eu já conhecia. Porque essa hierarquia que ele apresentou estava do mesmo jeitinho que se encontra na Kabbalah, ou Cabala, que é um livro de misticismo, de ocultismo dos judeus. Os judeus gostam mais da Kabbalah do que da Torá. Aí, quando eu vi aquilo, eu cheguei a me arrepiar. Eu estive pronto para me levantar e protestar e acusar o sujeito de fraude. Mas eu me contive, porque se eu fizesse isso, eu ia deixar o pastor da igreja muito mal, por ter convidado um indivíduo daquele para falar todo aquele monte de besteira e de heresia para uma igreja que estava cheia, porque ele foi anunciado como uma autoridade. Queria revelar muitas coisas a respeito de anjos, de demônios e de relação do mundo espiritual. Eu tive que amargar e engolir aquilo tudo. E não voltei mais. Era o primeiro dia de conferência. Eu não voltei mais porque eu não iria suportar. E aqui, nesta igreja, quando era no seu primeiro templo, na década de 90 também, um pastor foi convidado, não sei por quem, e eu não estava presente, eu fiquei sabendo disso depois. Ele veio falar sobre o poder do hipnotismo. Ele não foi convidado para isso, mas durante a sua ministração, ele defendeu a prática do hipnotismo, que é uma prática ocultista do paganismo. E o hipnotismo, ele está sendo defendido e até mesmo praticado hoje por esse Brasil afora todo, inclusive em igrejas históricas. Então, irmãos, o perigo é real. E nós podemos enfrentá-lo a qualquer momento. Pela graça de Deus, nós temos sido protegidos aqui pelo verdadeiro ensino da palavra de Deus, mas nas nossas relações fora daqui, podemos ser confrontados com esse tipo de ensino e nós precisamos saber responder a isso.
e ajudar as pessoas que estão enredadas. Conforme nós vamos ver durante a exposição desse texto, hoje e nos próximos domingos, essas coisas tiveram o seu curso na história. Elas não começaram do nada. Elas vêm percorrendo a história e tentando derrubar a igreja através da história, têm sido resistidas pela igreja durante a história, mas elas sempre reaparecem com novas roupagens. E essa filosofia a respeito de Deus, a respeito de Cristo, ela é transmitida através de vãs sutilezas. E eu gostaria de me referir a algumas dessas sutilezas para que nós possamos nos precaver e perceber essas coisas quando nós tivermos contatos com elas. Por exemplo, os adeptos dessa seita que estavam tentando seduzir a igreja de Colossos, eles faziam parte de um grupo que estava atacando outras igrejas também. Porque nós vemos o mesmo problema sendo tratado pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo Judas e pelo apóstolo João. Então, olha só o argumento de convencimento. Eu não sou um crente muito bom para me aproximar de Deus. Por isso eu devo me dirigir aos anjos. No caso deles lá, o problema com o crente era que a matéria, o corpo, é ruim, é mau. E tudo que se relaciona com a vida material é ruim. Então, nós não podemos nos aproximar de Deus do jeito que nós somos. Então, nós precisamos da mediação dos anjos. Ah, mas Jesus Cristo não é o mediador? Sim, Jesus Cristo é um dos mediadores, diziam eles. Mas como ele não é o único, nós precisamos da ajuda de quantos anjos nós pudermos recorrer. É isso que é ensinado no catolicismo. Nós não podemos nos chegar a Deus sozinhos. Nós precisamos da mediação de um sacerdote, de um padre. Nós precisamos da mediação dos santos, dos anjos. Nós precisamos da mediação da mãe de Deus. Gente, isso vem do gnosticismo. Nós somos maus por natureza, ruins por natureza, então, para chegar a Deus, para Deus nos ouvir, nós temos que ter mediadores, intercessores. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, e Deus nos convida a experimentar isso,
que Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, nos abriu pela sua carne, pelo seu corpo, um novo e vivo caminho à presença de Deus, ao trono de Deus. E esse caminho está aberto para qualquer pessoa. E Deus nos convida a entrarmos ousadamente na sua presença. E também a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Qualquer outro ensino fora do ensino bíblico, ele é diabólico, ele é demoníaco. Outra coisa que eles ensinavam e que é ensinado até hoje. Quem é que tem maior influência sobre um filho do que a sua mãe? Por isso, nós devemos pedir à mãe para que o filho atenda. Eu não sei se vocês já viram isso em adesivos em carros. Peça à mãe que o filho atende. E filho lá está com F maiúsculo, se referindo a Jesus. É um combate, é uma guerra contra a nossa fé unicamente em Jesus Cristo. É a contra-resposta do catolicismo à fé em Cristo somente. Esse é um argumento que para muita gente é convincente. Então a pessoa chega para um crente e diz assim: escuta, como é que você ora? Ah, eu oro assim, assim, em nome de Jesus. Mas escuta, não seria muito melhor pedir para a mãe de Jesus? Porque aí ela amolece o coração dele. Há alguns anos atrás, houve um teólogo católico romano que escreveu um livro de exaltação a Maria. E nesse livro, ele contava uma visão que ele tinha recebido. Ele via duas escadas. No alto de cada escada estava numa Jesus, na outra Maria. E as pessoas iam subindo por essas escadas para poder pedir ajuda. E aqueles que subiam para a escada onde lá no alto estava Jesus Cristo, elas sempre eram derrubadas e vinham rolando escada abaixo. Nunca eram atendidas. E na escada onde as pessoas subiam e onde estava Maria, todas as pessoas eram bem recebidas. Esse livro foi um sucesso, foi um dos mais bem aceitos no mundo todo, tanto dentro quanto fora da Igreja Católica. Porque, na verdade, o sujeito ele era tão persuasivo, ele escreveu os seus argumentos com tanta lógica, com tanta capacidade de persuasão, e ainda mais sendo sustentado pelo fato de que ele apresentou aquilo como sendo uma visão, que muita gente se converteu ao catolicismo, inclusive pessoas que eram crentes.
Como é que um sujeito vai chegar para o mundo inteiro através de um livro e dizer que Deus lhe revelou aquilo e as pessoas não vão acreditar? Vão pensar assim: como é que esse sujeito tem a coragem de falar um negócio desse se não for verdade? Isso é uma sutileza, é uma vã sutileza. O diabo, ele não apresenta os seus ensinos de maneira que a gente possa perceber que é dele. Ele disfarça o seu ensino, a sua mentira. Um outro argumento, através de uma nova heresia que surgiu há pouco tempo, ela tem o seguinte argumento: Deus não deve ser responsabilizado pelas tragédias no mundo, porque ele está ainda em crescimento. Ele não é onipresente, nem onisciente e nem onipotente. Eu tenho visto dentro das igrejas presbiterianas pessoas que têm questionado a Deus por causa das tragédias que acontecem no mundo. Por exemplo, por causa da pandemia. Como é que Deus permite um negócio desse? Como é que Deus permite que aqui pertinho de nós, aquela criancinha de 2 anos tenha morrido afogada numa piscina? Aí vem alguém para você e disse: calma, Deus não é culpado. Deus está em transformação, Ele está em crescimento. Então ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não pode fazer tudo. Ele não sabe de todas as coisas. Então ele não é culpado. Nós temos que esperar Deus crescer. Essa é uma heresia que tem vários nomes: teísmo aberto, Deus em processo. E essa heresia está sendo ensinada dentro das igrejas históricas. Tem muitos pastores, incontáveis pastores pelo mundo afora que defendem essa heresia, que pregam essa heresia, que ensinam essa heresia. E igrejas inteiras estão aceitando isso como uma forma de justificar as tragédias humanas diante de um Deus todo-poderoso. Mas aí então a heresia ensina: não, Deus não é todo-poderoso. Ele está em formação. Sutileza. Agora, mais recentemente ainda, surgiu uma heresia entre os teólogos que diz que nós devemos reinterpretar todo o ensino do apóstolo Paulo. Porque, dizem eles, Paulo não está errado. Só que o ensino dele, a teologia dele deve ser contextualizada para os nossos dias. Essa heresia tem sido chamada de a nova teologia segundo Paulo. Mais ou menos isso. E isso está sendo seriamente defendido por muitos teólogos.
reinterpretar a teologia de Paulo. E isso porque a teologia de Paulo, para esses falsos mestres, ela vai de encontro, ou seja, vai contra a intenção deles de dominar a igreja. E para dominar a igreja, os falsos mestres, eles precisam fechar a boca de Paulo. Porque Paulo ensina a predestinação, Paulo ensina a soberania e a preeminência de Cristo, Paulo ensina a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, Paulo ensina a respeito do pecado, a respeito da segunda vinda, e isso de forma muito clara, sem deixar dúvidas. Então, é preciso rever a teologia de Paulo para que esses falsos mestres possam assumir o poder da igreja. E era isso que estava acontecendo na igreja de Colossos. Aqueles falsos mestres, falsos guias, falsos apóstolos, eles estavam combatendo justamente o evangelho que Paulo ensinou. E agora, em pleno século 21, nos nossos dias, os inimigos da igreja estão vindo nos combater com o mesmo erro dos falsos mestres de Colossos no primeiro século. Nós temos que mudar o ensino de Paulo, atualizar o ensino de Paulo. Significa tirar do ensino de Paulo aquilo que exalta a Cristo. É sempre contra Cristo que as heresias combatem. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tradição pode ser uma coisa boa. A tradição é o conjunto dos fatos históricos e culturais de um povo, de uma família e até mesmo de uma pessoa. Nós não podemos desprezar as tradições, porque fazem parte da história, da cultura. Mas quando as pessoas querem usar a tradição para combater e desprezar o ensino da palavra de Deus, então isso se torna uma obra diabólica. Nós sabemos que em algumas religiões a tradição prevalece sobre qualquer outra coisa. E agora, no mundo em que nós vivemos, muitos líderes, pastores, mestres, teólogos, educadores, etc., eles estão querendo recorrer à tradição para suplementar alguns ensinos do Evangelho. Nós sabemos que isso já acontece no catolicismo. Lá a tradição é superior à Bíblia. Mas tem muita gente querendo que isso também seja uma realidade
nas igrejas protestantes. E dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos líderes sutilmente tentando estabelecer isso. Colocar a tradição acima da Bíblia. E isso porque, segundo eles, a Bíblia está defasada. Muitos dos nossos pastores e teólogos presbiterianos não acreditam mais na criação bíblica, na criação conforme ela é narrada no Gênesis. Para muitos dos nossos pastores, teólogos, mestres e doutores, é muito infantil acreditar na existência de Adão e Eva. Então, a criação, conforme ela é narrada na Bíblia, ela é uma lenda para muitos. E é isso que eles estão ensinando. E aí eles jeitosamente substituem a narrativa bíblica por uma outra maneira de apresentação da criação para tornar Deus mais crível. Porque eles dizem assim, não, essa narrativa da criação, ela é muito infantil, não faz jus ao poder de Deus, à glória de Deus. É uma coisa muito ingênua. Olha a sutileza. Nós precisamos honrar a Deus contando a criação de uma maneira mais sábia, mais erudita, mais inteligente. Quem é que vai acreditar no relato da criação conforme está na Bíblia? Irmãos, isso está sendo ensinado, isso está sendo espalhado. Tem muita gente acreditando nisso, porque quem está ensinando isso são pastores, são mestres, pastores com mestrados, pastores com pós-graduação, pastores com doutorados, tentando refazer as Escrituras para ficar mais inteligente, mais de acordo com a ciência, mais de acordo com a tecnologia. Quem é que no mundo de hoje, perguntam eles, vai acreditar nisso? Os homens, eles, com a sua natureza caída, eles desprezam a Deus, porque eles não têm o conhecimento de Deus e não são capazes de encarar a verdade a respeito de Deus e do pecado. Nós não podemos olhar diretamente para Deus e para a glória de Deus, porque nós somos pecadores. O nosso pecado, a nossa culpa, ela nos constrange, ela nos confronta. Foi preciso que Deus enviasse a Jesus Cristo, que é a exata expressão do ser de Deus,
para que ele nos revelasse quem é Deus e para que nós pudéssemos olhar para a face de Deus na face de Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos para Deus. Quando nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos a Deus. Jesus Cristo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas agora os homens, com a sua tradição, com o seu conhecimento, com a sua erudição, com a sua sabedoria, eles estão querendo remover Cristo dessa relação. E diminuir a glória de Deus para que nós possamos ter um contato direto com Deus, mas sem a intermediação de Cristo. Cristo é o inimigo a ser vencido. E quem é que quer fazer isso? É Satanás. É por isso que a Bíblia diz que os homens estão sendo enganados por espíritos enganadores e ensinos de demônios. E esses espíritos enganadores, ministrando o ensino de demônios, eles estão ativamente operosos nos nossos dias, através de vários meios que eu vou repassando para vocês nas próximas mensagens, através de meios e de religiões que estão muito próximas de nós e que têm discípulos, pessoas que convivem conosco, que se relacionam conosco, que transmitem para nós aquilo que elas estão aprendendo para tentar nos enredar. Nós vamos interromper aqui devido ao nosso tempo. E eu peço que os irmãos estejam meditando a respeito dessas coisas que foram ditas até agora. Nós chegamos ao final aqui desse primeiro período, no qual Paulo está chamando a nossa atenção para o perigo do erro. E nós vamos, no próximo culto, hoje, no culto vespertino, continuando essa exposição, mostrar por que é que Paulo está mostrando esse erro e dizendo por que é que ele deve ser evitado. Nós vamos perceber durante as nossas leituras dessa passagem que Paulo, ele alterna a apresentação do erro com a apresentação da verdade. Há essa alternância durante toda a passagem, porque agora, no versículo 9, que nós vamos meditar hoje à noite, ele diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí Paulo está então confrontando o erro com a pessoa de Cristo. E aí nós vamos ver de forma mais detalhada qual é a sutil ameaça de todas essas heresias por causa do envolvimento da pessoa de Cristo. Querem tirar Cristo das nossas vidas. Que Deus nos abençoe e faça frutificar a palavra dele